Abra sua Bíblia no Evangelho descrito por João, capítulo 17. Evangelho descrito por João, capítulo 17. Nós estamos estudando, ou expondo com as nossas pregações, aquilo que muitos chamam dos 5 pontos do calvinismo. Embora Calvino mesmo não tenha organizado dessa forma, os seus seguidores posteriores é que o fizeram. Também conhecido como as maravilhosas doutrinas da graça. E nós já vimos a doutrina chamada de depravação total no sermão do reverendo Wehrle. Nós já vimos também a doutrina da eleição incondicional, no qual Deus nos escolhe não seguindo nenhuma condição. Ele não segue nenhuma condição a nos escolher. Simplesmente a sua santa e soberana vontade. Então nós já vimos por que Deus nos escolhe, por que nós somos pecadores, depravados, perdidos, mortos, inimigos de Deus, separados, enfim, todos os piores termos espirituais possíveis. Nós já vimos o critério com que Deus nos escolhe, nenhum, a sua santa e soberana vontade. Hoje nós veremos como que Ele nos escolheu e executa essa escolha ao longo do tempo. Antes de nós lermos o texto bíblico, geralmente introduções são curtas, algumas observações aí. Eu preciso que você preste bastante atenção nos slides iniciais. Depois eu vou fechá-lo, vamos voltar ao texto bíblico. E se você não entender esses conceitos, os demais serão complicados. Uma outra observação que eu peço a gentileza é que os meus colegas pastores são mais experientes que eu e eles conseguem pregar com pessoas andando e saindo para beber água. Eu não. A minha mente dispersa. Então eu peço a gentileza a todos que estão embaixo ou na galeria que evitem sair, senão eu vou ter que fazer uma pausa, ficar olhando para você e vai ser constrangedor. Eu me comprometo a ser sucinto e objetivo e você se compromete a me ouvir nos próximos 25 a 30 minutos, que é muito menos que um episódio de Walking Dead, Game of Thrones ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então eu peço essa gentileza da sua parte. Então, olha só. A doutrina apresentada hoje é chamada de expiação limitada, mas eu prefiro outro termo. Eu prefiro o termo expiação definida. E eu vou explicar a vocês. Mas o primeiro nós precisamos saber o que é expiação. O que nós cantamos que Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado? O que nós queremos dizer quando Cristo expiou o nosso pecado? Então tenha este conceito em mente bem claro. Expiação significa o cancelamento do pecado, purgá-lo, lavá-lo, cobri-lo, o cumprimento da pena ou castigo que se reputa equivalente à culpa ou delito de alguém. Em suma, quando nós dizemos que Cristo expiou os nossos pecados, nós estamos dizendo que Ele carregou sobre os seus ombros a culpa que era nossa. Então, Ele satisfez o preço que os nossos pecados exigiam diante de Deus. A santidade de Deus exigia pagamento e sacrifício pelos pecados. E Cristo satisfez esse preço. É isso que nós falamos quando Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o pecado, que retirou a culpa do pecado de nós e trouxe sobre Ele. Lembra que você leu Isaías? Certamente Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Por quem que Ele foi traspassado, moído pelas nossas transgressões? Quando eu falo expiação, é isso que eu estou dizendo. Então, diante desse conceito, uma outra questão, o cerne da questão que nós vamos ver hoje é esse. Cristo morreu, expiou o pecado de todos ou somente por aqueles que o Pai
escolheu? Cristo morreu por todos ou somente por aqueles que o Pai escolheu? Esta é a pergunta a ser respondida. E diante desta pergunta, dois posicionamentos comumente são colocados. A primeira posição, que é chamada da posição arminiana, não somente os arminianos, mas muitos, pode ser expressa dessa forma: Deus desejou que a expiação tornasse possível, grave essa palavra, possível, a salvação para todas as pessoas. Cristo morreu por todas as pessoas, mas a expiação de Cristo torna-se efetiva apenas para aqueles que a aceitam individualmente. Deixa eu usar uma ilustração aqui para você entender. Coloque-se você como pecador e perdido na condição de alguém com sede. E Deus, desejando matar a sede de toda a humanidade, o sacrifício de Cristo é uma caixa d'água enorme que fica disponível e com capacidade para matar a sede de todos. Mas não são todos que terão essa sede satisfeita. Apenas aqueles que desejarem ir à fonte e beber dessa água. Essa é a chamada posição arminiana. Possível para todos, mas eficiente apenas para aqueles que quiserem achegar-se à caixa d'água da graça. Ok? Então essa é a posição 1. Posição 2, que é a nossa visão das igrejas reformadas. A visão reformada sustenta que a expiação de Cristo foi destinada e tensionada só para os eleitos. Cristo deu sua vida por suas ovelhas e só por suas ovelhas. A expiação foi uma obra real de redenção e não simplesmente potencial. Olha o contraste com o anterior. O anterior, a expiação, é potencial. Pode ser por todas. Aqui não. Ela é definida, direcionada. Nesta visão, não há possibilidade de que o desígnio e intenção de Deus para a expiação sejam frustrados. Volte para o texto bíblico agora. Evangelho descrito por João, capítulo 17. E antes que você se assuste, não é uma doutrina fácil de entender. Eu posso até compreender uma frase sua de que, pastor, não entendo. Tudo bem. Mas você não tem o direito de não aceitar. Existem muitas coisas na Bíblia que eu não entendo, mas aceito. Eu canto como autor do hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, mas ele amou. Isso é fato. Não sei qual era o intento de Deus ou o que estava na mente divina com a crucificação, mas ele morreu por mim. Você pode dizer que não entende, mas se você dizer que não aceita, você está indo contra as Sagradas Escrituras e é ela que nós leremos agora. Ok? Evangelho descrito por João, capítulo 17. Nunca se esqueça disso. A cruz está próxima. A partir do capítulo 14, Jesus começa com palavras de despedida. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Eu estou subindo. Eu vou morrer. Eu vou ser traído. Mas o Espírito Santo estará com vocês. E aí ele começa a orar e interceder, preparar o coração dos seus discípulos para a sua morte e ressurreição. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, esta oração sacerdotal é a cena anterior. Você imagina Jesus terminando essa oração e o filme começando. Jesus vai, depois dessa oração, ele vai para o Getsemane. Então preste nisso. Jesus preparando o coração dos discípulos para a sua morte e ressurreição. Tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Todos leiam junto comigo apenas o versículo 9, todos juntos. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Pai de amor, é a tua palavra que foi lida, ó Pai. É ela que é a fonte da celeste vida. Rogamos, como autor do hino, fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Esclarece todo engano, faz os mortos espiritualmente renascer. Ilumina, ilumina nossas almas. Ó grande Deus. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Ela assusta saber que Cristo morreu por alguns e não por outros. Mas ela assusta porque nós temos inculcado em nossa mente alguns preceitos ou alguns princípios que são nossos e que não são bíblicos. É igual a alguns adágios populares. A gente não costuma dizer que todo mundo merece uma segunda chance? Quem disse? Não sou contra se oferecer segunda chance. Não existe obrigatoriedade de uma segunda chance. Juiz nenhum tem o dever de dar segunda chance a pessoas que erraram. Pode executar a pena e não seria injusto com isso. Outra coisa que nós temos inculcado na nossa mente e não é verdadeira é achar que ter todo o poder obriga a usar todo o poder. Ter todo o poder obriga a usar todo o poder.
E é isso que nos assusta. Porque nós sabemos que o potencial do sacrifício de Cristo, ele tem potencial para salvar a humanidade toda. Mas Deus não quis utilizá-lo para a humanidade toda. Não tem obrigação de fazê-lo. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Outra coisa que nós esquecemos é que nós olhamos só para a cruz. O ato da crucificação, quando nós pensamos em expiação. Nós temos que olhar o que acontece antes da cruz e o que acontece depois da cruz. E aí você vai entender a obra de Cristo. A crucificação é parte da obra de redenção. Grave isso. A crucificação é um degrau da obra da redenção. A redenção começa antes da fundação do mundo e continua depois da cruz, como nós veremos ao longo do texto. Então, grave isso. A obra da redenção é como um projeto. Pense que você pode ser o maior milionário do mundo, mas existe um projeto, que a sua casa tenha 25 quartos, 25 suítes, 15 andares, seja lá o que for. Você pode ter dinheiro para 50 quartos, para 100 quartos. Mas o projeto, você está limitado pelo projeto. Mesmo tendo dinheiro para mais, potencial para mais, você vai seguir o que foi projetado. Isso não é impotência. Isso não é ser errado. O que eu estou querendo argumentar é que antes de Cristo fazer esta oração e ir para a cruz, havia um projeto celestial definido. E a cruz vem completar ou ser um degrau nesse projeto. Voltando à pergunta que nós queremos responder. Por quem Cristo morreu? Nós vamos olhar o intento da morte, o que Cristo queria fazer com a sua morte, a obra dele depois da morte e a obra dele antes da morte. E aí nós vamos entender algumas coisas muito interessantes. Primeira questão, o que Cristo queria, ou o que o Pai queria quando enviou o Filho? Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Presta atenção. A morte de Cristo foi específica. O Filho do homem não veio tornar possível a salvação do perdido. O Filho do homem veio salvar o perdido. A morte de Cristo não é potencial, ela é específica. Este é o meu sangue derramado em favor de muitos, não todos. Este é o meu sangue derramado em favor de muitos, não de todos. Morte específica de pecadores. Segunda questão que eu quero chamar a sua atenção, então, é que a obra da redenção e a morte de Cristo não acaba na cruz. Ela continua depois. E a obra intercessória de Cristo está intimamente ligada à morte dele. Isso é que é interessante, nós vamos ver agora. A morte na cruz de Cristo dá-lhe o direito de estar junto ao Pai, advogando por nós. Os crentes esquecem disso. Os crentes esquecem que depois da cruz Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os seus, ascendeu e ele não está lá no céu assistindo série no Netflix. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, advogando por nós e intercedendo por nós. Então olha que interessante. O autor da carta aos Hebreus não precisa abrir a sua Bíblia falando da obra intercessora de Cristo pós-cruz. O sacerdócio de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores
e feito mais alto do que os céus. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: por isso agora ele pode salvar totalmente. Então olha quem Jesus salva: os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder pelos que se achegam a Deus, por causa do seu sacerdócio. Cristo conquistou o direito de estar ao lado do Pai advogando, e ele continua advogando pelos seus. Então presta atenção no seguinte: se a morte de Cristo deu o direito dele advogar, se Cristo está advogando agora por todos, se a morte foi por todos, ele deveria estar advogando por todos. Se Cristo está advogando todos, e a menos que você afirme que todo mundo vá para o céu, a menos que você afirme esse absurdo, mas a Bíblia é bem clara que alguns vão se perder. Como que Cristo vai advogar por aqueles que se perderam? A vontade de Cristo é frustrada? Não dá. O exercício intercessor de Cristo está ligado à sua obra na cruz. E a sua obra na cruz deu o direito dele interceder pelos seus. É a favor deles que Cristo roga. A menos que você admita que a vontade de Cristo é frustrada. Mas poderia a vontade de Cristo ser frustrada? Poderíamos dizer que Cristo, nos seus intentos, ele advoga por alguns lá no Pai e esse não é salvo? Não podemos dizer isso. É impossível que se perca alguém em favor de quem Cristo intercede. Na Epístola de João, no ato da ressurreição de Lázaro, olha o que Cristo diz: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. E o me ouves aqui não é ouvir só de escutar, é ouvir de atender. Graças te dou, ó Pai, porque sempre atendes aos meus pedidos. Uma vez que a vontade de Cristo não é frustrada, porque ele sempre pede de acordo com a vontade do Pai, os rogos de Cristo, a morte e a intercessão dele que continua por nós, só pode ser por aqueles que são salvos. Senão ele seria frustrado. Ó Pai, salvo João. Ih, João perdeu. Pai, você não me atendeu. Não faz sentido Cristo ser frustrado naquilo que ele diz. Então essa é a primeira questão que eu quero chamar para você. A morte de Cristo na cruz está intimamente ligada ao exercício intercessor dele. E ele intercede pelos seus. Porque não pode alguém pelo qual Cristo intercede se perder. Senão a vontade dele seria frustrada. Se você falar que Cristo morreu por todos, você tem que afirmar que ele intercede por todos à destra do Pai. Se você afirma que ele intercede por todos à destra do Pai e alguns se perdem, você vai ter que afirmar que a vontade dele se frustra. Absurdo. A vontade de Cristo nunca se frustra. Então essa é a primeira questão que eu quero chamar. Segunda questão que eu quero chamar a sua atenção é que, às vezes, nós nos assustamos com a palavra mundo. Pastor, mas a Bíblia não está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Não está escrito lá no capítulo 2, a primeira carta de Paulo a Timóteo, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Eu precisaria de um outro sermão de mais de 1 hora para lidar com você com todas as conotações da palavra mundo na Bíblia. Então eu vou te dar as seguintes dicas. A palavra mundo na Bíblia é usada dentro de vários contextos. Por exemplo, ela é usada no contexto para diferenciar judeu e gentio. Ele não é a propiciação apenas pelos nossos pecados judeus, mas pelos do mundo inteiro, não judeus. Ela é usada, como nós vimos aqui em João 17, em contraste com aqueles eleitos. Eles não são do mundo. E aí não significa quantidade de pessoas, significa o estado. João 3,16. A palavra mundo, porque Deus amou o mundo,
não equivale a dizer Deus amou todas as pessoas que estão no mundo. Porque o próprio versículo 17 já vai dizer o objeto desse amor. E isso é muito interessante. Aqui eu faço questão que você volte, como são apenas algumas páginas. Deus amou o mundo. Agora olha o versículo 17 do capítulo 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ele está falando de um mundo salvo aqui. Se você tomar o versículo 16 como o mundo ser todas as pessoas, você vai ter que partir para o 17 e dizer que ele salvou todas as pessoas. Não existe inferno, não existe perdição. O mundo do 16 aqui, então, obviamente, é o estado decaído. Deus amou a humanidade num mundo caído, perdido em pecado. E dessa humanidade ele resolveu resgatar enviando o seu Filho. Então, olhe o contexto da palavra mundo toda vez que você for estudar, ok? Precisaria de mais tempo, mas essa é a dica que eu dou. Tá? O de 2 Timóteo, de 1 Timóteo capítulo 2, é claro também. Porque ele começa dizendo para Timóteo interceder por todos. Por reis, por todas as categorias, escravos, libertos, eu não sei exatamente. Aí no versículo 2 ele vai dizer, o qual deseja que todos, não são todas as pessoas, mas todas as categorias de pessoas. Então, Deus tem salvos nos reis, Deus tem salvos nos escravos, Deus tem salvos nos trabalhadores, Deus tem salvos no Brasil, Deus tem salvos na Índia, na China. Então, são de todas as categorias de pessoas e não todas as pessoas numericamente. Por fim, João capítulo 10, não precisa abrir sua Bíblia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A mim, como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. A menos que você afirme que todos são ovelhas de Cristo, e o próprio capítulo 10, versículo 26 vai desmentir isso, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, e somente por elas. Lembra da carta aos Efésios também? Quando ele fala que maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. A não ser que você afirme que todos fazem parte da igreja salva, você vai ter que dizer que Cristo amou um número limitado de pessoas que está restrito à sua igreja. Quero terminar chamando a sua atenção pelo seguinte: pastor, isso assusta. Assusta, isso me deixa preocupado. Será que Cristo morreu por mim? E aqueles que são perdidos? Se Cristo morreu por um número restrito de pessoas, por que pregar o Evangelho? Qual a razão? Eu quero trazer algumas aplicações para você, em virtude dessas verdades bíblicas. Primeira aplicação é que saber que a morte de Cristo foi em favor dos seus eleitos e que nós não temos conhecimento de quem são os seus eleitos, nos dá um incentivo a pregar o Evangelho. Porque agora o resultado não vai depender de nós. Nós somos semeadores, o agricultor é o Pai. Nós lançamos a semente. Fazer ela brotar ou não, descanse em paz. Isto não depende de nós. Não depende de nós. Pastor, teria Cristo morrido por mim? Eu quero dizer a você nesta noite, a você que é visitante principalmente, que você é um privilegiado. Não por estar ouvindo a mim, mas por estar ouvindo a palavra de Deus. Porque essa obra de Cristo, ela vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se você está ouvindo. A instrumentalidade da sua salvação está sendo feita neste momento. E o meu convite é que pela fé você creia que esse Cristo morreu por você como um dom de Deus.
e tenha sua vida transformada e entre para esse rebanho. Portanto, a você também, que está ouvindo essa mensagem hoje da morte de Cristo, ela serve tanto para a salvação quanto para a condenação. Porque aqueles que viram as costas à mensagem do Evangelho tornam-se indesculpáveis perante Deus no dia do juízo final. Ao sair por aquela porta, você não tem o direito de dizer que não conheceu o Evangelho, você não tem o direito de dizer que a obra de Cristo não foi exposta para você, você não tem o direito de dizer que não entendeu o processo da salvação. Você não vai poder defender-se como ignorante perante o Pai Celestial. Também, a nós, enquanto pregadores, sejamos incentivados a interceder por todos. Nós não sabemos. E o que é mais bonito do capítulo 17 de João é que ele rogou não por aqueles que estavam com ele naquele momento, mas por aqueles que haveriam de crer. Cristo rogou por você nesta noite. Pelo João, pela Maria, pelo José, pela Sebastiana, pelo pastor, por todo. E o texto de João 10 diz que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele não intercedeu genericamente. Ó Senhor, pela multidão que haveria de crer. Não. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele intercedeu por você individualmente, detalhadamente, pessoalmente, fim de que todos a quanto estão nele tornem-se um com. Poderia gastar horas. Eu passei a tarde lendo, relendo, quase que perdi a hora de vir para o culto hoje, de tão maravilhado que eu estava com isso. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Que grande amor! Meu Deus, é sempre e todo amor. Não se assuste com esse amor manifesto na cruz. Não compete a nós ficar separando quem é e quem não é salvo. A você que é ovelha de Cristo, dobre os joelhos, ore, agradeça a Ele por tão grande amor manifesto a você. E eu não sei quem são os eleitos, quem não são. E eu anuncio e convido o Evangelho a todos. Isso não nos impede a dizer que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E eu te convido a fazer parte dessa família diante da obra de Cristo na cruz. Eu te convido a perguntar qual é a sua reação diante da morte de Cristo na cruz por você. Ovelha ou não ovelha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que morreu na cruz. Amém.